Uhul, gente! Nini Bojanovski por aqui. Eu tô no 12º semestre de medicina e tem tempo que eu não gravava nesse cenário bonito que fica na casa dos meus pais. Mas essa semana saiu o resultado final do ENARE, né, o Exame Nacional das Residências Médicas, e também a outra prova que eu já prestei, que é a Secretaria de Saúde do Distrito Federal. E aí eu quis vir aqui conversar com vocês na maior da honestidade, contar minha nota e falar os erros que eu cometi durante o meu 5º ano, né? Então agora eu formo no meio do ano, então eu tô no final do 6º ano, vai no último semestre do 6º ano, mas é o ano que efetivamente eu vou prestar minhas provas de residência valendo, né? Ano passado eu fiz pra testar, pra ver o que eu achava, pra ver como eu me saía, como eu me sentia e pra eu poder fazer exatamente isso que eu vou fazer hoje e vou compartilhar com vocês, que é analisar os meus erros e ver o que eu posso melhorar neste ano para que eu consiga o sonhado ingresso direto, né? Que a gente sabe que as residências estão cada vez mais concorridas e é importante se preparar direitinho, né? Eu quero oftalmologia, a princípio, pode ser que eu mude de ideia até o final do ano, mas a princípio eu quero oftalmologia porque é algo da minha família, né? Meu pai, meu tio são oftalmologistas e algo que eu gosto bastante. Tô buscando ver o quanto eu gosto disso, né? Tô indo atrás pra ver se é isso mesmo, mas a princípio eu vou fazer oftalmologia. Então, é uma especialidade muito concorrida e eu preciso estar pronta pra conseguir esse ingresso direto. Então, vamos lá. Então, eu vou contar minha nota aqui pra vocês. No ENARE, eu acertei 54 questões e o meu currículo teve um valor de 76,9. O que me deu uma nota total de 562,90. Não é a nota ideal, tá longe de ser a nota que eu vou passar e por isso que eu preciso ver o que eu errei para poder melhorar na minha próxima prova. E na Secretaria de Saúde do DF eu acertei 43 questões e tirei 5 de currículo. E a Secretaria de Saúde do DF já dá a sua colocação na lista, né? E aí com essa nota das 6 eu fiquei em 129 para quem quer oftalmologia. Então assim, tá fora do número de vagas, mas pelo menos eu tenho uma ideia melhor, né? De quanto eu preciso melhorar para as próximas provas. Então vamos lá, vou começar a contar para vocês os erros que eu cometi estudando para residência esse ano e espero que isso ajude vocês a se programar também para a prova de residência de vocês. O meu primeiro grande erro foi não estabelecer metas e prioridades, então não escolher efetivamente bater o martelo na especialidade que vai ser oftalmologia e não bater o martelo em qual hospital eu quero. Porque a depender do hospital que eu quero, eu vou ter que focar no tipo de prova que eu quero. Então eu ainda não defini se eu quero fazer na Secretaria de Saúde do DF ou se eu quero os hospitais do ENARE. Por exemplo, aqui em Brasília tem o HFA, tem o HUB. Não decidi se eu quero o hospital de base ou se eu quero a integrada, se eu quero fazer numa residência particular, que tem o HOB, que também é muito bom. Então assim, eu preciso estabelecer qual vai ser meu hospital base, aquele que eu realmente quero. Porque se a gente não sabe o que a gente quer, a gente não sabe onde a gente quer chegar. E aí eu não consigo estabelecer as minhas metas e prioridades. Até porque a prova da Secretaria de Saúde do DF é totalmente diferente do ENARE. São duas provas totalmente diferentes. Então, a depender do que eu quero, eu preciso colocar a minha plataforma de estudos direcionada para o hospital que eu quero. Então, isso aí é fundamental. Eu não consigo chegar num lugar se eu não tenho ponto de partida. E é isso que eu estou avaliando nesse exato momento. Antes de começar o semestre, para eu poder direcionar ainda mais meus estudos para o caminho que eu quero chegar, né? Tô quase batendo martelo no hospital que eu quero, mas vou passar aí alguns estágios, algumas experiências para poder dizer aonde mesmo que vai ser e aí, foco total. Meu segundo grande erro foi não ter constância e sustentabilidade nos estudos. Então assim, eu tenho a melhor plataforma de estudos do Brasil hoje, que é o Medcoff. Não sei quanto vocês já acompanharam aqui minha rotina de estudos, mas eu tô com o Medcoff há 1 ano. E cara, eles têm absolutamente tudo que eu preciso, a plataforma é extremamente completa, ela é sensacional. E aí eu preciso ter essa constância e sustentabilidade para poder tirar o máximo do que a plataforma tem para oferecer. Então eles têm vários testes para você fazer, para você ver a sua colocação, para eles poderem te oferecer as questões que você tem que fazer, ver em que nível você tá. Eles oferecem revisão intervalada, então eles mesmos já falam as matérias que você tem dificuldade para você revisar. E aí, fazer as questões. Então, assim, a plataforma, o Medcoff, ele tem absolutamente tudo. Ele é simplesmente perfeito. Ele é superior a tudo que tá aí no mercado.
E aí a única coisa que eu tenho que fazer, eu já tenho a principal ferramenta, que é a plataforma de estudos, eu já tenho. E isso é o mais difícil, isso é o mais caro. E até eu deixo aqui para vocês o meu cupom NiniMedCoff para quem quiser estudar comigo na melhor plataforma de estudos do Brasil. Então assim, fica essa dica aí. Só que não adianta ter a melhor plataforma se você não tem uma constância de estudos. Então o que aconteceu muito no ano passado foi que eu estudei muito, mas em períodos picados. Eu não tive uma constância de estudos. Então chegava assim um período de 3 semanas, eu estudava tipo muito, assistia todas as aulas, fazia muita questão. Aí eu ficava mais 3 semanas sem estudar. E aí o internato ficava corrido, e como vocês viram, eu me casei no ano passado, né? Então assim, minha cabeça tava a mil, tava planejando as coisas, né? A vida de noiva, bridezilla, nem fiquei muito bridezilla não, mas assim, muita coisa pra organizar, muita coisa pra pensar. E aí eu realmente perdi um pouco, pra não dizer muito, o foco nos estudos. Então essa constância é muito importante. Nem que seja estudar um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois, mas não deixar de ter essa constância, né? E você conseguir sustentar isso ao longo do tempo. Então, você começar a estudar constante e ser sustentável ao longo do ano, manter um estudo sustentável. Então, isso aí pra mim foi o meu segundo grande erro. E o que eu já estou fazendo agora nesse ano pra melhorar isso. O Medcoff tá com uma partezinha do site de questões de gamificação, né? Que é maravilhoso. Porque tem lá, são as revisões núcleo, vou mostrar aí pra vocês. E aí você vai ter ali a sua ofensiva. Então, assim, se você vai fazendo questões todos os dias, ele vai demonstrando a sua ofensiva. E o pior, eu já tava com uma ofensiva de 15 dias, acho que 17 dias, aí eu esqueci um dia. Aí perdi. Agora eu tô voltando. Mas esse negócio da ofensiva tá sendo, tipo assim, brilhante pra mim, porque ontem, tipo assim, sábado à noite, eu cheguei em casa às 11h30, mas eu falei, minha ofensiva. E eu fui lá fazer questão. E isso tá me ajudando a manter essa constância. Então, assim, mesmo que eu ainda não esteja no número de questões que eu quero, eu já estou constante com relação às questões e já tô conseguindo sustentar esse estudo ao longo do mês de janeiro. Então, eu já estou começando a melhorar e tô começando a corrigir esse grande erro que foi não ter essa constância nos estudos. E, gente, é isso. É fazer dia a dia, um pouco cada dia. Não adianta a gente achar que vai ser, tipo assim, virar 3 noites na véspera da prova, porque as provas de residência estão cada dia mais concorridas, tá cada dia mais difícil, tem cada dia mais faculdade, e isso é uma coisa que todo estudante de medicina já sabe, né? O Enari começou, eu tava no 4º ou 5º semestre da faculdade, agora ele já é uma super realidade. Então não adianta a gente achar que vai ficar mais fácil, não vai ficar mais fácil. A gente tem que ficar melhor, a gente tem que trabalhar para isso. E aí essa constância e sustentabilidade são fundamentais para isso, e esse foi o meu segundo erro. O meu terceiro erro foi o volume de questões. Eu não fiz muitas questões. E isso é uma coisa que o pessoal do Medcoff está sempre batendo na tecla com a gente, né? Quando eles fazem as mentorias, as lives, é sempre a questão do volume de questões. Então, assim, eu tava dando uma estudada aqui e tem alguns livros sobre performance em provas, em concursos, que falam que você deve fazer uma média de 40 mil a 60 mil questões daquela prova para você ir bem. Para mim foi muito ruim não ter feito um grande volume de questões. E a metodologia do Medcoff, que eu acredito assim absolutamente, porque é o cursinho que mais está aprovando no Brasil, nas principais residências, então USP, todas as escolas de São Paulo, assim, disparado. A metodologia deles é AQFM. Aula, questões, flashcards e material de apoio de cada aula é exatamente sobre isso. O que é o grande X do Medcoff que torna ele diferente dos outros e que eu tenho que seguir para conseguir esse ano a minha sonhada aprovação? As questões. Então, o Medcoff ele é todo baseado nas questões e em você fazer volume de questões. Porque a ideia é que quanto mais questões você faz, mais você percebe como a banca da prova que você quer, e aí é importante ter a sua meta, cobra aquele assunto. Então, assim, o próprio Medcoff fala que você deve fazer aí uma média de uns 40 mil, 50 mil questões no ano da sua prova, do seu ingresso direto, para você conseguir ter uma aprovação. E aí, realmente, ano passado eu não tive um volume bom de questões, fiz muito pouco, eu foquei muito mais em assistir as aulas, então eu assisti bastante a aula, fiz resumo, né? Vocês até viram meus resumos de iPad, mas eu não fiz tanta questão. E aí, quando você chega na prova, você tem os conceitos na cabeça, mas na hora que vem a questão, você não sabe exatamente como que você vai usar aquilo. Então fica meio confuso. E aí esse ano que eu já comecei a usar essas revisões núcleo que eu comentei com vocês, e comecei a fazer questões, fazer tarefas mínimas, eu já percebi a diferença.
eu já, tipo assim, melhorei muito nas minhas questões. Por quê? Porque as provas gostam de cobrar mais ou menos do mesmo jeito. Então elas têm uma carinha ali de cobrar aquele conteúdo e elas vão naquele jeito. E se você já fez 1, 2, 3 questões, cara, fica muito mais fácil de você, na hora de prova, conseguir fazer a questão, conseguir ir pra frente e, o mais importante, acertar, né? Conseguir a nota que a gente tanto almeja para conseguir esse ingresso direto na residência. Então, assim, o volume de questões, se você for fazer essa base aí de 40 mil questões, dá mais ou menos 80 questões por dia. Cara, achei bem salgado, assim. Eu tô, hoje em dia, fazendo uma média de 15 questões ali. Tem dia, né, fim de semana que eu faço só 5, mas é aquilo, feito é melhor que perfeito. Então, eu tô começando e aquela questão da constância e sustentabilidade. É não se cobrar uma meta de questões irreal nesse momento e ir fazendo. Mas a ideia é de você tentar aumentar esse número de questões, tentar chegar aí a 60, 80. Você vê, pra mim antes estava impossível fazer 5, 10, 15. Hoje em dia, com esse negócio da revisão núcleo, eu faço todos os dias e eu faço muito rápido. Eu faço no meu celular rapidinho, tipo assim, tô num trânsito, vou pra um estágio e, tipo assim, tô naquela hora do estágio que não tem nada acontecendo, que você fica, tipo, no WhatsApp, fica vendo Instagram. Daí eu vou, entro e faço minhas questões. E aí quando eu vou ver, eu já fiz essas, aí eu vou, faço outras, faço mais outras. E assim eu tô conseguindo aumentar o meu volume de questões. E a minha ideia é chegar nessa meta sim, das 80 questões por dia. Eu vou organizar meu cronograma de trabalho pra isso, pra que eu consiga ir bem nesse ponto, porque esse aí foi um grande erro desse ano, que foi fazer poucas questões. Foquei muito nas aulas e foquei pouco nas questões, e isso aí foi muito ruim. Outro grande erro que eu cometi foi não ler atentamente o edital com relação à parte de currículo. Vocês sabem que eu sou uma pessoa que investe muito no meu currículo desde o início do curso. Eu tenho até um vídeo aqui, que eu deixo aqui embaixo, como que eu consegui completar minhas 380 horas complementares no meio do curso. E eu fiz de tudo que tem, assim, que você pensa na sua cabeça. Monitoria, projeto de iniciação científica, artigo publicado, congresso. Esse, assim, que vem na sua cabeça, que você sabe que vale pra prova, eu fiz e eu tenho, mas eu não li exatamente o edital antes da prova, bem antes, uns 3, 4 meses antes da prova, para ver o que eu podia complementar. Então, um ponto besta de currículo que eu perdi foram cursos do UnaSUS, que os meus eram abaixo de 30 horas, e nesse ano, pro Enare, tinha que ser acima de 30 horas. Então, assim, eu submeti meus 5 cursos do UnaSUS, né, no currículo do Enare, e quando eu fui ver, não foi contabilizado porque não era o número de horas. Esses cursos são super tranquilos de você fazer, você senta uma tarde no seu computador, faz, é legal, é do SUS, né, ainda é instrutivo, te ajuda a estudar e te dá pontos na prova. Então, assim, eu perdi esses pontos. Isso foi muito besteira, isso foi um erro muito grande. Então, assim, ler o edital do currículo de cada uma das provas que você vai fazer é muito importante. Mesmo eu que estava preparada para isso, perdi pontos por besteira. Então esse foi um erro que eu cometi, mas que eu não cometo mais para a próxima prova. E meu último grande erro foi não me preparar bem para o dia da prova. Então, como vocês viram, no dia que eu fui fazer o Enare, eu passei mal minutos antes de chegar na prova e continuei passando mal durante a prova. Então, assim, tive um piriri, foi péssimo, e isso atrapalha muito no rendimento. Então, assim, tem um amigo meu que foi fazer uma prova em São Paulo, dormiu mal e aí não foi bem na prova no dia seguinte. Então, essas coisinhas pequenas e básicas vão impactar muito no seu rendimento de prova. Então, eu passei mal no dia do Enare, eu tava muito nervosa, almocei muito rápido. Então, não vou cometer esse erro esse ano e acredito que isso vai me ajudar muito na hora de fazer a prova e no meu desempenho deste ano. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. É isso, gente. Não adianta, tem que ter esforço. É a constância, a sustentabilidade, é fazer sempre as questões, é fazer volume de questões e ter o foco daquilo que você quer. Ir em frente e lembrar daquilo que você está lutando para, que você está conquistando. Todos nós passamos para a faculdade de medicina, todos nós já estudamos para o vestibular, então a gente bem lembra daquela fase que na verdade foi até bastante traumática. E a gente sabe que a gente teve que fazer o que tinha que ser feito. Então agora é hora da gente, né, arregaçar as mangas e fazer o que tem que ser feito de novo. Espero que vocês venham comigo nessa jornada, vamos juntos. Quem quiser se juntar no MedCoff, eu recomendo demais. E vou contando pra vocês como é que tá o meu desempenho durante esse ano. Acompanha aqui nos vídeos, vou trazendo updates a cada vlog de como que eu tô conseguindo conciliar o internato com os estudos, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, clica aí no gostei pra mim, se inscreve aqui no canal e me fala o que mais vocês querem ver dessa vida da medicina, preparação pra residência e tudo mais.
tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!